Então vamos continuar aqui a introdução, né? A introdução à língua portuguesa. Diz: caro aluno, o caro aluna. Análise de como a língua se constitui faz parte dos nossos estudos desde cedo. Contudo, não raro, acabamos passando pela educação básica com a sensação de que conjuntos de definições e normas são não apenas maçantes, como também inúteis para as várias situações de comunicação com as quais nós deparamos no nosso dia a dia. E por não compreendermos a língua, tendo em vista os seus objetivos práticos, acabamos cometendo inadequações. Há tempos teóricos da linguagem vêm tentando quebrar esta ideia de que é preciso estudar conceitos meramente pelo que eles significam. Em outras palavras, não é vantajoso sabermos na ponta da língua, por exemplo, o que é uma coordenada sintética aditiva e não compreendermos de que modo ela se constitui a sua função para nas práticas de linguagem. De que modo ela se constitui a sua função nas práticas de linguagem. Assim, conhecer a fundo a própria língua passa a ser mais do que saber de cor um conjunto de normas. Trata-se de saber fazer o uso dela adequadamente nas mais diferentes manifestações, tanto escritas quanto faladas. Sem perceber, procuramos o tempo inteiro adaptar, ou deveríamos procurar adaptar o nosso falar e o nível de informalidade ou formalidade na escrita. De acordo com o contexto em que estamos inseridos, meios de comunicação de massa, por exemplo, entendem bem que a necessidade de falar ou escrever de modo que atinja o seu público-alvo. Para ilustrarmos as diferentes necessidades de falar ou escrever de modo que atinja o seu público. Para ilustrarmos as diferentes formas de utilização da linguagem, segue um vídeo introdutório em que as falas dos participantes sugerem diferentes usos de variedade da linguagem. Sabemos reconhecer e transitar por esses usos e variedades torna-se essencial para a sua jornada acadêmica que está apenas começando. Portanto, o que se pretende nesse curso é fazer com que você possa relembrar algumas questões, né? Algumas questões usualmente trabalhadas de acordo a partir do ponto de vista da prática, daquilo de que mais necessitamos para usarmos a língua de maneira mais satisfatória. Propomos, então, um olhar que ultrapassa as classificações pelas classificações, o conceito pelos conceitos, norma pela norma, preparadas, interrogação. Vou mudar agora de página. Vou mudar de página, né? Texto, contexto. Termo 1, fonologia e ortografia. O que é fonologia? É a área de estudo da gramática que torna a palavra tendo como ponto de vista a sua constituição sonora, ou seja, é nessa área que são estudados, primeiro, os fonemas, os encontros fonéticos, as atividades silábicas, as classificações das palavras a partir da sua sílaba técnica e da qualidade de sílabas, ortografias, as definições sobre
né? Sobre a grafia, a situação das palavras, etc. Tema 1 é fonologia e ortografia. Para a fonologia, tais estudos não pretendem fazer uma catalogação de regras sem uma perspectiva funcional. Ao contrário, estudar os sons da língua é também prestar atenção nas diferenças intencionais de significado entre um uso e o outro. A menor unidade sonora de constituição das palavras é denominada fonema. É a menor unidade sonora da constituição das palavras denominada fonema. Mas por que é importante alter-se em pequenos detalhes como fonemas das palavras? Observe o texto abaixo. És melhor do que tu. Não diga nada. Ser, graças do corpo nu. Que invisível se vê. Pessoa. Fernando, não drogas, disponível, né, www, que é o endereço eletrônico, acesso em 25. Esse aqui é um exemplo que ele está dando. Termo 1, fonologia e ortografia. Que coisas não? Afinal, qual é a diferença entre fonema e letra? Qual é a diferença entre fonemas e letra? Fonema, menor unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre dois vocábulos. Letra, representação gráfica do fonema. O número de fonemas e letras em um vocábulo nem sempre coincide. Por exemplo, no vocábulo liberdades, termos 10 sons e 10 letras. Liberdade, letras, liberdades, fonema. Fonemas, liberdade. Mas no vocábulo riqueza, isso não acontece. Veja, riqueza, letra, riqueza. Letras, 7, riqueza. Fonemas, 5. Observe que as letras que representam um fonema. Se repararmos o vocábulo tu e nu, veremos que se diferenciam entre si apenas pela presença dos sons diferentes, representado pelas letras T e N. Logo, a simples oposição entre I e N é que estabelece a diferença entre os dois vocábulos. Essas unidades sonoras mínimas são os fonemas. O mesmo vale para as palavras C e V, apenas a mudança do fonema. S por N estabelece a diferença entre os vocábulos. Poetas, aqui muito bem representado por Fernando Pessoa, gostam de fazer uso desses fonemas que, trocado, ganham valor de contraste. No exemplo que você acabou de ver, um fonema é representado por uma única letra, porém, não é sempre assim. Além disso, um mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Leia o trecho de uma crônica. O sonambulismo tem sido aplicado à cura de moléstias. Ultimamente, a busca das coisas perdidas e a predição do futuro, e que, aliás, nossa polícia contestou de um modo formal e urbano. Faltava aplicá-lo à política dos estados que acaba de fazer o governo argentino. O governo argentino mandou, por descuido, orçamento ao Senado, devendo mandá-lo à Câmara, o Senado, não menos sonâmbulos que o governo, pois o orçamento em discussão. A Câmara estranhou esses dois cochilos, mas não podemos ser excluída da virtude sonâmbulica. É muito provável que adormeça também e volte à lei como os olhos fechados. Resta que os contribuintes, ainda mais sonâmbulos do que os dois poderes, pagam a si mesmos os impostos e permitem ao governo remeter então o orçamento ao Congresso
literário. E, caso este recuse, Biblioteca de Alexandria. Fiz Machado, nota... né, 2 vezes pela letra, porém, releia a passagem. O Senado não menos solano que o governo, pois orçamento em discussão há um exemplo da fonema representado, mais uma grafia que não é a de letra S sozinha em dupla como a de S. Descobriu qual é. Isso mesmo. Que coisa, não? Outra dupla de letras representa o fonema SC, XC. Assista os vídeos para relembrar como eles podem ocorrer em uma palavra. Não há fazer